Olá, pessoal. Entrou. Ok. Eu acho que agora eu consegui resolver aqui. Então, como vai todo mundo aí? Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Então, se você pudesse pôr o comentário aí, gente, para eu entender o que está acontecendo aqui. Tá. Então, vamos lá. Eu estava tendo problemas aqui na configuração do Face pelo meu computador, então por isso que eu demorei um pouco hoje. Hoje é o dia do nosso Orando as Promessas, isto é, cada terça-feira Deus tem uma promessa para nós. E eu sempre faço questão de lembrar que John Piper ele vai dizer para nós, para mim, para você, que nós devemos nos apropriar das promessas de Deus. E hoje a promessa que nós vamos estudar está em João capítulo 16, verso 12 e verso 13. João 16, verso 12 e verso 13. E a promessa é a seguinte: meu espírito guiará você em toda a verdade que está por vir. Meu espírito guiará você em toda a verdade que está por vir. Essa promessa está em João capítulo 16, verso 12 e verso 13, que diz assim: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Eu quero orar com você, tá bom? Inclina a sua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus por esse tempo. Pai querido, obrigado por esse tempo onde a gente se reúne para orar. Orar por tudo que vem à nossa mente e que tem a ver com as circunstâncias da nossa vida. Nós queremos colocar tudo que nós vamos fazer aqui em tuas mãos e pedir que o Senhor, por favor, nos guie na oração, que nos guie para viver de acordo com a tua vontade. Nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, há alguns anos eu tive uma experiência. Eu estava indo fazer um casamento e eu me perdi. E eu sou um amante de Waze, né? Se o Waze quebrar para mim, eu estou perdido. Já era de noite, estava chegando na cidade, eu não conhecia nada da cidade. E eu fui parar num lugar extremamente exótico. O Waze me levou para um lugar muito estranho, muito complexo. A Cris, junto com os meus filhos, a gente ficou muito preocupado. Pai, aonde a gente veio parar? E eu clicava no endereço do evento, e então no evento do casamento, o Waze, eu saía com o Waze e ele me colocava de novo para o mesmo lugar. Até que eu fiquei parado ali, eu já estava muito estressado, e passou um amigo que ia também para o casamento e disse assim: pastor, tu tá perdido aí? E eu falei: cara, meu Waze está me mandando para um lugar extremamente louco. Aí ele falou assim: então, peraí, pastor, eu sei onde que é só você me seguir. Então, daquele momento em diante, a única coisa que eu tinha que fazer era seguir o irmão, porque meu Waze não estava dando certo. Nesse momento que eu estava seguindo meu irmão, eu me apropriei desse momento para eu conhecer um pouco a cidade. Como eu não tinha que me preocupar muito com velocidade, muito com outras coisas, eu só seguia o irmão, então eu aproveitei para dar uma espiada na cidade enquanto ele estava me guiando. Então, naquele momento onde eu estava sendo guiado por aquele irmão, me veio um insight muito interessante. E aí eu disse assim: é isso que significa ser guiado ou significa ser
conduzido. Então, a única coisa que eu tinha que fazer era simplesmente ir atrás da pessoa. Eu só tinha que seguir. Agora, as pessoas sempre desconfiam quando estão seguindo alguém. Sempre há um tipo de desconfiança. Será que ele está certo? Será que ele vai levar a gente para o lugar certo? Será que ele sabe mesmo para onde está guiando a gente? O texto que a gente está conversando e leu hoje, nesta noite, é que o Espírito Santo, e o contexto é esse, iria guiar os discípulos à verdade, e há uma verdade que eles ainda não tinham se apropriado. Então, essa é uma fala de apropriação. O Espírito Santo está prometendo aos seus discípulos que iria guiar esses discípulos, Jesus estava falando com ele, ia guiar esses discípulos a toda a verdade. Verdade que eles ainda não tinham entendido por completo. Obviamente que o próprio Jesus é a verdade, a gente já sabe disso. Então, nesse momento, os discípulos o Espírito Santo, perdão, vai guiar os discípulos a todas as implicações da verdade relacionada a Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é sempre revelar Jesus. A gente confunde muito o que o Espírito Santo faz, né? Mas a principal obra de Jesus é revelar quem é Jesus Cristo. Está relacionado a Jesus Cristo. Então, significa que o Espírito Santo vai mostrar aos discípulos, ou mostrará aos discípulos como é Deus, como ele se revela e como a gente pode, ou como aqueles discípulos poderiam obedecer à revelação que é a revelação de Jesus Cristo. Então, assim como Jesus nunca falou, ou fez, ou agiu por sua própria iniciativa, todas as iniciativas de Jesus e todas as falas de Jesus eram feitas a partir do Pai, isto é, Jesus não fazia nada por si mesmo, Jesus não tinha um insight, simplesmente fazia. A Bíblia diz que Jesus fazia tudo pela iniciativa de Deus, não tinha nada a ver com algo único dele, o próprio Jesus diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, o Espírito Santo estava mostrando para aqueles discípulos, e o texto diz, aqueles que vão ouvir, isto é, ele vai mostrar o futuro, o que vai acontecer a todos aqueles que ouvir. Obviamente, quando os discípulos estão aqui, o Espírito Santo, perdão, está falando sobre o futuro, a gente não está falando de escatologia aqui, tá bom? A ideia é, quando a gente fala assim, que o Espírito Santo está falando, vai falar tudo aquilo que está por vir, a ideia em mente logo da maioria das pessoas é que ele está falando de escatologia, isto é, das últimas coisas, que é comum muito nessa pandemia, né? Nós já estamos vivendo os finais do tempo, como é que está isso? Isso é juízo ou não é? Um monte de questionamento ele é feito nesse momento. Então, o Espírito Santo vai dizer aos discípulos o que está por vir. O que está por vir no contexto do texto que nós lemos? O que isso significa? Significa que o Espírito Santo vai revelar aos seus discípulos o que acontecerá. Mas o que acontecerá? O Espírito Santo vai revelar aos seus discípulos sobre a morte de Jesus, porque Jesus ainda não tinha morrido, então Jesus vai morrer, sobre a sua ressurreição, isto é, o Espírito Santo ensinará aos seus discípulos sobre a sua ressurreição e também sobre a exaltação de Cristo, né? A ida de Jesus para estar à direita do Pai. Então, o Espírito Santo vai mostrar aos discípulos que Jesus estará presente com eles, mesmo quando ele for embora. O que é isso? Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo vai ensinar os discípulos dizendo o seguinte, olha, vocês vão ver Jesus subindo, e vocês não mais o verão depois que ele subir, mas vocês precisam saber que ele continuará com vocês.
agindo na vida de vocês. Então, e ele também vai poder ser visto mesmo através da pessoa do Pai, porque ele revela o Pai. Então, além disso, o texto vai mostrar para a gente que esta era do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai mostrar o porvir, o futuro, ou vai mostrar o que está por vir, é que o Espírito Santo mostrará aos discípulos que há um novo acesso para estar diante de Deus. Pós subida de Jesus, há um novo acesso, há um novo tempo. Vai haver um novo jeito de se estar com Deus. Então, os discípulos não mais precisarão pedir a Jesus que fale ao Pai por meio deles. A presença do Espírito Santo, e é isso que o Espírito Santo vai ensinar, significa que eles podem pedir ao Pai diretamente em nome de Jesus Cristo. Isto é, o privilégio e a confiança no próprio Filho de Deus que os discípulos terão será algo incrível e inimaginável. Então, assim como o Pai ama o Filho, agora os discípulos também são amados de Deus, porque eles vão poder se relacionar com Deus de uma maneira extremamente diferente, uma maneira muito diferente e completa em todos os seus sentidos, porque Jesus já irá e eles então vão se relacionar com o Pai por meio do Espírito Santo. Então, o texto nos mostra que o Espírito Santo irá mostrar uma comunhão contínua com Cristo. É isso que o Espírito Santo está dizendo, que o que ele irá revelar aos discípulos sobre o futuro é que a partir daquele momento da exaltação de Cristo haverá uma comunhão contínua com Cristo, mesmo depois que ele for embora. Então, isto significa o quê? Que quando o Espírito Santo ensina isso aos seus discípulos, isso é um antídoto para todos os corações angustiados e tristes, e é um meio de paz para as pessoas, para aqueles discípulos daquela época. Eles estão dizendo, então eu entendi. Jesus vai subir, vai ser exaltado, vai ao Pai, mas nós estaremos em comunhão contínua com Ele. E aí é como se eles dessem um suspiro de alívio, porque essa promessa é extremamente poderosa para eles, porque eles estão entendendo que eles serão guiados plenamente por Deus, guiados pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo mostrará a ele que a vida pós a morte de Jesus não será fácil. O Espírito Santo mostrará isso aos discípulos. Isso é guiar toda a verdade, a toda a revelação, o pós-ressurreição e o pós-exaltação. Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, aos seus discípulos, que a vida pós Jesus não será nada fácil. Martin Lloyd Jones diz que a Bíblia é tão fascinante, que o Espírito Santo é tão fascinante, que ela não esconde nada de nós. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos aflições, perseguição, tribulação. Aliás, esses dias eu vi uma descrição que eu achei impactante do reverendo Heber Pai, quando ele estava fazendo uma diferenciação entre tribulação e circunstâncias, e aflição. Tribulação e aflição. O Heber Pai diz que tribulação é quando você é perseguido pelo nome de Jesus, por meio do nome de Jesus. Isto é, teu chefe te persegue porque você é um cristão, porque você ama Jesus. As pessoas te maltratam porque você é uma pessoa correta, séria, honesta, porque ama a Jesus.
As pessoas te afligem, querem machucar vocês porque você ama Jesus, e aflição são as coisas comuns da vida. Portanto, a pandemia, gente, não é uma tribulação. A pandemia é uma aflição. Ela não é uma tribulação, porque ela não só acontece com os cristãos, ela acontece também com os não cristãos. Então, a pandemia que nós estamos vivendo não é uma tribulação. Tribulação é quando você é perseguido por causa do nome de Jesus. E aflição é aquilo que existe por causa das circunstâncias da vida. A pandemia é uma aflição. A doença é uma aflição. Um problema financeiro é uma aflição. Um problema no casamento é uma aflição. E isso é o que Jó teve, foi uma aflição. Então, a tribulação é quando você é perseguido por causa do nome de Jesus. Então, o que o Espírito Santo está mostrando para os seus discípulos é que pós-ressurreição, eles vão passar por muitas tribulações. As aflições são comuns à vida. Então, a aflição é tudo que embarca, tanto cristãos como não cristãos. Mas tribulação não. Tribulação, ele é inerente, ele é completamente conectado com os cristãos. Então, o Espírito Santo está dizendo que a vida não vai ser nada fácil após a ressurreição, porque eles passariam por muitas tribulações. Isto é, eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, o Espírito Santo diz para eles, olha, vocês são perseguidos, serão perseguidos, iria ensinar isso a eles, também diria para eles que eles seriam dispersos, isto é, eles seriam espalhados. Isso é uma grande ironia joanina, como a gente pode chamar, porque é uma ironia, porque quando Jesus está na cruz, eles que deixam Jesus. Então, os discípulos deixam Jesus antes de Jesus deixá-los. Mas, obviamente, com a ressurreição, eles vão poder se reanimar, porque a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo e seus discípulos venceriam também o mundo. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com orando as promessas? Ser guiado, gente, pelo Espírito Santo significa que nós podemos descansar completamente e simplesmente ser conduzidos por Ele para onde Ele quiser nos levar. Nós precisamos entender que no meio dessa aflição, o Espírito Santo está nos conduzindo. Como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma promessa maravilhosa. A promessa de que o Espírito Santo nos guiaria em todo o tempo. Então, a promessa de hoje diz que nós não temos que traçar o nosso próprio caminho de vida. Nós não agimos por nós mesmos. Nós não podemos tomar as nossas próprias decisões. Por quê? Porque Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. A toda a verdade. E a tudo o que vamos ter que fazer e a tudo que vamos ter que obedecer. E Jesus, então, ensina para a gente que a única coisa que nós temos que fazer é seguir ao Espírito Santo, porque ele nos guiará a toda a verdade. Então, a verdade, a promessa de Deus de hoje é que há uma promessa que Deus te promete guiar a toda a verdade. Ao futuro. Então, Jesus, o Espírito Santo, nesse momento, exatamente nesse momento, ele está
te guiando a toda a verdade. Ele está dizendo, olha, o seu futuro não está, ele não está ao acaso. O seu futuro, a sua dor, ela não é uma dor sem sentido. A sua luta não é uma luta sem sentido. Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo guiará você a toda a verdade. Ele te ensinará o que fazer nos momentos mais diversos da sua vida. Ele vai orientar você nos momentos mais diversos da sua vida. Ele guiará você nos momentos mais diversos da sua vida. E toda vez que a Bíblia fala sobre aflição, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso orientador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guarda e protege, não só exteriormente, mas interiormente, na nossa relação com Deus, com a gente mesmo e com o mundo fora de nós. Então, gente, eu quero ir caminhando para o final, dizendo que uma das maiores bênçãos que o cristianismo pode nos dar é que nós nunca estaremos sozinhos. Nós temos um guia, nós temos um orientador. E esse guia, ele nos orientará a toda a verdade. Ele relatará o futuro. E ele relatará o futuro por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. Jesus Cristo é aquele que morreu por mim e pelos teus pecados. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Então a promessa de hoje é que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Eu espero que o Espírito Santo esteja guiando você nesse momento difícil, nesse momento de aflição. Você não está passando por uma tribulação, você está passando por uma aflição. Você não está sendo perseguido pelo Evangelho por causa da sua fé em Cristo, mas você está enfrentando uma peste, uma doença, um vírus. Mas esse vírus não atinge só não cristãos, mas atinge os cristãos também. O que nós precisamos é, então, orar para que Deus possa nos guardar, nos proteger e também nos guiar a toda a verdade. Antes de eu terminar e orar, eu queria pedir aqui aos irmãos que possam orar pelos nossos irmãos e amigos que estão enfermos por causa da Covid-19. Mais recentemente, acho que há 2, 3 dias atrás, efetivamente, o irmão Ricardo, o Ricardo, que é pai do irmão Marcelo Ferreira, eu não sei se você conhece, espero que conheça, e ele é genro, é sogro da Margarete, que é irmã da Cristiane. Ele está internado no hospital aqui em Niterói com Covid-19 e ele está na UTI. Ele está no respirador e eu queria pedir a vocês que vocês pudessem estar orando conosco, pedindo pela vida do Ricardo. Que Deus pudesse ter misericórdia dele, que Deus pudesse intervir na sua vida, Deus pudesse trazê-lo de volta, pudesse dar mais tempo de vida a ele. Não só ao Ricardo, grave esse nome, Ricardo, mas também, algum tempo atrás, a irmã Isabel estava, eu não sei, eu não tive atualizações, mas eu soube que acho que seu primo estava com Covid-19, depois que melhorou do Covid-19, parece que teve outras complicações. Eu não sei se a Bel está nos assistindo, mas se tiver, talvez possa colocar no comentário o nome do seu primo. Eu não sei se ele já está em casa, mas eu peço que a gente possa orar por ele. E também pela esposa do primo da irmã Isabel,
porque parece que ela entrou num momento muito difícil, depressivo, por causa de toda essa situação. Então, eu peço que os irmãos orem pelo irmão Marcelo, pela irmã Regina, pela irmã Renata, pela irmã Jaqueline, que é da família do Ricardo. E também peço que vocês orem pela família da Isabel, que tem o primo também hospitalizado com a Covid-19 e com outros agravamentos. Peço aos irmãos que intercedam. E peço também que intercedam pelo nosso Estado, pelo nosso país, que intercedam por essas pessoas que estão sendo internadas, algumas não há lugares para elas ficarem. Eu peço a você que, toda vez que você for orar, a Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Não só separe tempo para orar, mas quando você tiver outra coisa, também lembre desses irmãos, lembre do Ricardo, lembre do primo da Isabel, lembre para que Deus possa estar agindo na vida dessas pessoas, e lembrem-se de todas aquelas pessoas que estão enfrentando o Covid-19. Ore pedindo misericórdia a Deus. Ore pedindo para que Deus possa ter misericórdia desse país, misericórdia da nossa cidade, misericórdia do Rio de Janeiro, misericórdia de São Gonçalo. Mas que também você fique convicto de que o Espírito Santo te guiará de toda a verdade. Ele te mostrará, ele ensinará você nesse momento difícil. Ele ensinará você para viver diante da verdade de quem é Jesus Cristo. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, mas esses tempos não estão aquém daquele que reina, governa e domina para sempre. Nós estamos enfrentando um momento difícil, mas o Deus dos cristãos não é o Deus que a gente chama de Deus naturalista, que simplesmente criou o mundo e agora está deixando ele rodar por conta própria. Não, o Deus dos cristãos continua sendo aquele que cria e continua intervindo na história e agindo na história, não só do cosmos, não só do mundo, mas na minha e na sua vida também. Eu oro para que você creia nisso, porque é assim que o Espírito Santo nos revela toda a verdade. Eu queria orar com você, ok? Queria que você inclinasse a sua cabeça, queria que você pedisse a Deus por esses irmãos. Não acabe agora o nosso momento que nós vamos terminar de oração e simplesmente vá para a televisão, Netflix, mas gaste um tempo aí entendendo. Pare um tempo, pegue a mão da sua esposa, dos seus filhos e fale, nós vamos orar agora por esses irmãos e por essas pessoas que estão passando por aflições. Eu queria orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, pela promessa do Teu Espírito Santo. Que o Senhor não só guiaria os seus discípulos a toda a verdade, mas também os discípulos futuros a toda a verdade. E nós nos incluímos nisso, nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Eu quero especialmente pedir pelo Ricardo, o pai do irmão Marcelo, da irmã Jaque, e também da sua esposa, da irmã Regina, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor sustente essa família, que sustente o Ricardo também. Por favor, nós te pedimos que o Senhor possa conduzi-lo, Senhor, de volta para casa. Nós pedimos que o Senhor traga de volta, Senhor, que ele volte para o seu lar, que o Senhor interrompa, Senhor, as dimensões ou a proliferação do Covid-19 na sua vida. Não só na dele, mas de tantos outros que esta cidade e este Rio de Janeiro. Mas, especialmente, nós estamos pedindo para que o Senhor possa ir lá, Senhor, e como um curador, agir sobre a vida do Ricardo. Te pedimos também, Senhor, pelo primo da irmã Isabel, que não tem um nome no momento, mas que o Senhor possa intervir na sua vida,
com a esposa dele também, que está num momento extremamente depressivo. Que o Senhor possa estar agindo como uma salvadora, redentora, transformadora, aquietadora na vida dessas pessoas. Que este primo da irmã Isabel possa ser, Senhor, completamente curado por Ti, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, por todos os aflitos, todos os enfermos, todos aqueles que estão inquietos, que possam aquietar seu coração diante do Senhor nesta noite, Senhor, sabendo que a promessa de hoje é que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Que o nosso coração encontre paz nisso, Senhor. Que a gente saiba que nós temos comunhão eterna e plena com o nosso Deus. Que o Senhor aquiete nosso coração e nos faça levantar a cabeça e seguir em frente. E sempre, Senhor, aguardar em Ti e esperar em Ti para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, eu agradeço por você estar conosco. Eu agradeço por você estar conosco na oração. Eu convido você também para estar conosco no domingo às 18 horas, onde a gente vai continuar a nossa série Atributos de Deus. Chame seus amigos, convide famílias, convide outras pessoas para ouvirem. E por último, gente, antes de eu terminar a live, lembre-se dos cards. Nós mandamos os cards dos 10 mandamentos para vocês. Essa é a ideia de que você possa gravar todos os 10 mandamentos. Poder dizer, porque a maioria dos cristãos não conhece acham que os 10 mandamentos, acham que isso não tem importância. Acham que ele não existe mais para nós. Gente, lembre-se que Jesus diz, eu não vim fazer com que a lei seja abolida, eu vim cumprir. E essa nova lei, a lei da graça, onde se sustenta os 10 mandamentos, é escrita nos nossos corações, pela escrita de Deus, como diz Jeremias. Então é muito importante que você possa estudar com seus filhos os 10 mandamentos. Já já nós vamos começar com o credo apostólico e depois com a oração do Pai Nosso. Mas eu espero que você esteja conversando com pessoas e possam decorar os 10 mandamentos, não no sentido só de decorar, porque a gente tem problema hoje com decorar, não sei por que isso, né? Mas que a gente possa guardar no nosso coração. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um grande abraço.